Boa noite, pessoal. Como vão todos? Que a paz esteja com todos nós. E eu vim aqui falar um pouquinho na palavra de Deus, a Bíblia. Eu vim dar uma pincelada aqui, dar algumas palavras, né? Que como o vídeo é de 10 minutos, não dá para falar muita coisa, mas eu vou dar uma pincelada aí. Vou falar um pouco sobre o mal do século de hoje. O mal do século sobre a depressão, que tem atingido muitas pessoas, não tem idade para atingir, e sobre a ansiedade, né? Então eu vou mostrar um pouco dentro da palavra de Deus, a Bíblia, que nós podemos encontrar solução em Deus, conforto em Deus, que Deus está aí, não, o nosso Deus. Eu não gosto nem de falar a palavra um Deus, mas um Deus Pai, o nosso Pai, né? O nosso Pai. Então eu vou dar uma explicada rápida aqui sobre o que é depressão daí, né? Então, o que é depressão? Que tem atingido muitas pessoas, tem pessoas que são depressivas, tomam medicamentos, remédio, né? Então, a depressão são lembranças dolorosas do passado, como tristeza profunda, como sentimento de dor, amargura e desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa e distúrbio do sono e do apetite. Então, como eu disse, que é o mal do século, então vamos aprender na palavra de Deus, na Bíblia, que Deus ele não deixou a palavra para nós, o conforto, e a Bíblia ela tem tudo ali, né? O que podemos nos ensinar, para que muitas pessoas não precisam ficar sofrendo a vida inteira com a depressão e nem com a ansiedade. Vou falar um pouquinho, dar uma pincelada aqui também sobre a ansiedade, né? A ansiedade é algo que gera angústia, dá a sensação de que tudo pode dar errado e excesso de futuro, né? Então, essa é a ansiedade, é excesso de futuro, né? Preocupação constante, as coisas ainda nem aconteceu, ainda vai acontecer, quer dizer, está no futuro, e aí a pessoa, no caso, ela já antecipa aquilo ali, porque ela é uma pessoa ansiosa, né? Já antecipa, e depois, muitas das vezes, nem acontece aquilo que foi antecipado, né? Porque isso aí é uma ansiedade da pessoa, não é o que pode acontecer, o que vai acontecer. Então, como eu gosto de falar diretamente da Bíblia, eu uso a Bíblia, a ferramenta, é a palavra de Deus, a palavra que tem vida. E então eu vou falar sobre onde estão os versículos da Bíblia, para que vocês possam dar uma olhada na Bíblia, né? E tiver o interesse de estudar também. Quem não sabe ler, tem dificuldade na leitura, pode pedir ajuda para um líder, para um pastor, para um irmão, para um primo, para uma tia, até para o papagaio aí, para ajudar. O importante é aprender e ter sede de aprender, sendo que é assim. Para que eu vou sofrer tanto se eu posso ir direto na fonte procurar uma solução para me ajudar? Então vamos lá, que está escrito lá em primeiro de João, capítulo 8, versículo 32 da palavra de Deus, né? Em João 8, capítulo 32, que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está escrito na Bíblia isso, que é para conhecer a verdade, que a verdade nos libertará, né? Então, quer dizer que lá tá a verdade, tá tudo ali na palavra de Deus. Todos esses livros que foi feito hoje, que nós temos no mundo aí, que as pessoas escrevem muito livro, foi tudo inspirado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Porque a Bíblia é o primeiro livro que foi feito. Então, e vamos dizer agora em 2, Mateus 11, capítulo 11, Mateus 11, capítulo 28 a 30, que diz assim na palavra de Deus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus está dizendo que é para nós ir até Ele, que nós tivemos que vir a todos a Ele,
todos que estão oprimidos, que Ele nos aliviará, né? O próprio Jesus está dizendo aqui que é para a gente ser humilde de coração e aprender com Ele que Ele é humilde de coração, pois o próprio Jesus, que não precisa de nós, Ele é humilde de coração. Então nós vamos ser humildes de coração. Não estou dizendo que as pessoas são duras de coração, não é isso que estou dizendo. Sei que tem muitas pessoas que têm bom coração, mas vamos nos atentar para a palavra de Deus, que é vida, é a fonte da vida. Então, se é a fonte da vida, eu vou buscar essa água para mim beber, para me curar de muitas coisas que tá aí nesse mundão aí. Inclusive essa ansiedade e a depressão, o mal do século, que tem muitas pessoas que eu sei que sofrem com isso, mas a partir do momento que ela for direto na fonte, ela vai achar livro para a sua alma, para o seu espírito, e vai se encher da felicidade, da alegria que vem diretamente da fonte, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Então vamos ver lá mais um capítulo da Bíblia, que está em... está Mateus 6, capítulo 33, que diz assim: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas lhes demais serão acrescentadas. Muitas das vezes, isso não fala só para você não, fala isso para mim também, né? Eu estando aqui, eu também estou aprendendo, porque eu vi que as coisas de Deus realmente é o tesouro escondido que a gente tem que buscar. A palavra de Deus é um tesouro que ele é escondido em termos de falar, vai ser até o momento se a pessoa não tiver sede de buscar, mas ela é um tesouro que tem acesso quem tem vontade de conhecer a palavra de Deus. Então, como Deus diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, que as outras coisas demais serão acrescentadas. Então, desde o momento que a gente levantemos, na parte da manhã, antes de nós colocar o nosso pé no chão, nós já vamos ajoelhar e já vamos entregar nossa vida para Jesus. Vou entregar, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, em meus projetos, a minha caminhada, Senhor. A partir desse momento, na parte da manhã, antes de tomar o café, antes de nós pegarmos, isso serve para mim também. Antes de pegar o celular, antes de outras coisas, primeiramente vou buscar Jesus, né? Buscar a presença de Deus na nossa vida. Então, é isso que eu senti de trazer. Eu passei outra mensagem sobre a felicidade e a alegria, sobre a ansiedade. Muitas pessoas que têm ansiedade e depressão, que é o mal do século. Mas eu digo para vocês, eu dei uma pincelada aqui na palavra de Deus aqui, que é da Bíblia. Gente, se tem alguém que tenha sofrendo com ansiedade, eu falo para vocês, tem solução, isso não é o fim do mundo. E tem pessoas que sofrem tanto tempo com isso, ou começou agora, que ele acha que isso não é o fim do mundo, que nunca vai ser feliz, vai ficar nesse mundão aqui. Tipo assim, para que eu venho nesse mundo? Só para me sofrer? Não, você não veio só para sofrer nesse mundo, né? É igual eu acabei de dizer, o Deus é um Deus, mas Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Pai. Assim como o nosso Pai de casa, nosso Pai terreno, nós pede algo para Ele, que nossos pais nos ouvem. Imagina o Deus que é o nosso Pai mesmo, espiritualmente falando. Então, eu falo de coração mesmo, procura entender a Bíblia, procura pedir ajuda para alguém, com o vizinho, com o amigo, com o primo, com o tio, aprender a escritura, a palavra de Deus. Pai, se você for aprendendo, Deus vai dando entendimento, vai dando sabedoria para vocês vão se libertar disso aí. Quem toma medicação, tipo comprimido, remédio contínuo, aos pouquinhos você vai aprendendo a fonte da vida que está jorrando aqui para nós, que é a palavra de Deus. Vai chegar uma hora que você não vai precisar de tomar medicamento, tomar mais remédio, né? Porque você vai ter a saúde já dentro do seu corpo, que é vida que vem de Deus, que é da palavra de Deus. Então, assim como a gente vai tomar uma água numa garrafa de água, na geladeira, no filtro, então vamos beber e buscar água na palavra de Deus, a Bíblia. Então, ela é a fonte a fonte da vida. Então, é isso que eu quero passar nesse momento. O vídeo já está acabando, mas eu quero dizer que já estamos abençoados para a glória de Deus. Gratidão por essa oportunidade de quem está vendo esse vídeo, e que isso para mim é uma alegria muito grande, é uma gratificação. E eu quero desejar boa noite a todos, que Deus abençoe a nós, a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém. Que Deus abençoe.